estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula, vou apresentar conteúdos que serão úteis no dia a dia profissional de vocês, pensando no desenvolvimento da ludicidade nas atividades escolares cotidianas com crianças e também em uma maior sensibilidade no que diz respeito ao olhar que devemos ter sobre a nossa própria infância, a fim de trabalharmos com as relações entre a ludicidade e o infantil. Esta disciplina aborda a ludicidade de forma mais ampla, como parte fundamental da construção de uma prática educacional. É importante explorar esse tema na pós-graduação, afinal, nos debruçamos sobre algo que constitui o humano e precisamos investir no envolvimento com a nossa formação sempre. Você já reparou como a ludicidade se mescla com as atividades mais corriqueiras, dependendo do viés pelo qual olhamos? Quantas vezes nos pegamos sorrindo quando em uma fala rimamos sem querer? Esses são momentos em que o nosso lado mais lúdico procura apreciar o mundo e interagir com ele de modo mais prazeroso, gerando uma espécie de satisfação, de contentamento. Para que você possa compreender como se dá esse processo, perceber a si mesmo como efeito de suas próprias memórias lúdicas e, assim, inserir atitudes lúdicas nas suas atividades profissionais, vamos destacar nesta videoaula os seguintes assuntos: a formação do professor, a infância do professor, a ludicidade no olhar do poeta, transformando o olhar e as práticas do professor. Revisão da videoaula. A formação do professor. Sabemos que a formação do professor nunca se completa. Ao longo da nossa jornada na educação, podemos perceber que alguns temas são tocados, porém, não ganham uma oportunidade para que sejam esmiuçados e trabalhados mais a fundo. Concordamos facilmente com a ideia de que uma prática lúdica é agradável e prazerosa, permitindo que, assim, as aprendizagens ocorram de maneira mais leve e interativa. No entanto, não nos debruçamos no estudo sobre a ludicidade e as suas várias facetas. Como podemos ver no caderno de estudos da disciplina, a ludicidade não pertence a um só território, ela permeia vários saberes e fazeres. Para trabalhar com ludicidade em sala de aula, é preciso enlaçar esses 3 pontos: a formação do professor, a sua própria infância e a ludicidade. A experiência lúdica vivida é o ponto-chave para que o professor encontre ao seu modo um jeito de aliar os conteúdos e a ludicidade na educação. Vamos buscar nas memórias de infância e na experiência lúdica vivida pelo professor os elementos para que possamos entender como se dão essas marcas na aprendizagem e como a ludicidade pode ser transmitida. A infância do professor. Se observarmos atentamente, veremos que somos adultos marcados pelas experiências mais remotas, especialmente as infantis. Não é porque o tempo da infância está cronologicamente afastado de nós que as marcas desse tempo têm menos importância, certo? Quando começamos a nossa formação docente, não percebemos que, na verdade, não somos tão inexperientes assim. Afinal, temos quantos anos de experiência em educação na posição de aluno? Fomos alunos por vários anos, e isso, em si, já configura uma bagagem de experiências. Temos guardados nos nossos arquivos de memória os melhores e os piores professores, as situações mais frustrantes e as mais divertidas, as dúvidas e as angústias vividas na solidão e também as brincadeiras e as descobertas compartilhadas. E tudo isso forma uma espécie de banco de dados da nossa memória. Essa bagagem nos acompanha sempre. Quando nos tornamos professores, nós acionamos, mesmo que inconscientemente, esse banco de dados. É claro que buscamos os melhores exemplos para seguir, só que muitas vezes lembramos de algo bom, mas não sabemos muito bem como reproduzir. E o contrário também acontece. Lembramos de um professor que não era tão agradável, mas algumas vezes já nos pegamos repetindo seu estilo, não é mesmo? É na infância que muitos dos nossos padrões são formados. A nossa noção do ideal vai sendo construída, aos poucos, pelas experiências da infância. Se pararmos para pensar, nós mesmos, em algum momento, já nos percebemos sendo avaliados pelo olhar do outro. Será que eu sou o filho ideal?
Será que eu sou o aluno ideal? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, refletia muito sobre os eventos da infância. Em seus estudos e teorizações, ele buscava entender como o psiquismo lida com as marcas deixadas pelas experiências. Certa vez, observando seu netinho brincar, verificou que ele parecia muito concentrado em repetir uma determinada cena, como se fosse um ritual. A cena era pegar um brinquedo e, em seguida, atirá-lo para longe. Ele observou e constatou que essa brincadeira de pegar e jogar longe se repetia muito e também era notada em outras crianças. Ele chamou esse jogo de forte dado. O que essa cena representa? Segundo Freud, são as idas e vindas da mãe para longe e para perto, para longe e para perto. E esse jogo simbólico, segundo o psicanalista, é um modo de lidar com a angústia de separação. Este jogo de atirar o brinquedo longe para depois pegar de volta seria um modo de elaborar internamente maneiras de lidar com a perda e trabalhar a questão do luto. E assim, com esse exemplo, percebemos que as brincadeiras infantis não são meros atos sem significado. Pelo contrário, têm tanto significado que precisam ser repetidas várias vezes no tempo da criança. Ao lembrar da própria infância, o professor logo perceberá o tempo vivido na pele de uma criança é outro. Por isso, a primeira coisa a salientar é: professor, lembre-se de como era ser criança. Reconecte-se com as suas memórias infantis. Não basta ter uma pauta cheia de propostas e brincadeiras e não ser sensível ao tempo da criança e aos modos de significar que ela produz. A ludicidade no olhar do poeta. Afinal, o que um professor precisa saber para acompanhar o tempo de brincar de uma criança? A poesia e um poeta em especial nos dão algumas pistas. Manuel de Barros poetizou, em versos, o mundo da meninice. Seus escritos têm uma aura infantil. Seus versos encantam porque nos fazem lembrar que é valioso poder enxergar o mundo como a criança que um dia fomos e que, em alguma medida, nunca deixamos de ser. O poeta tem esse dom de transformar, através da palavra, as coisas. Eu acho isso, sinceramente, uma doença, uma disfunção cerebral. Eu não sou o cara normal, não. O poeta não é normal. Tem um olhar enviesado, e eu tenho esse olhar vidente. Vê coisas que não existem, que são trocadas. Eu me considero um vidente.
É preciso transver o mundo, é preciso transver o mundo, é preciso transver o mundo, transver o mundo, transver o mundo, transver o mundo. Nos versos de Manuel, Viviane percebeu que filosofia, razão e lógica não dão conta de todas as sensações. Nesse momento, eu já me sinto incorporada pela frase. É uma frase que não me dá vontade de comentar. Isso é realmente um poema, é uma frase que te cala. Eu acho que a poesia foge muito da explicação. Não gosta de ser explicado. Poesia que é explicada deixa de ser poesia para mim. Começa a ser prosa, começa a ser influenciado pela razão. A razão é a última coisa que deve entrar na poesia. Eu tenho vontade de vestir uma fantasia, botando o rasgão da bunda da razão, para que ela se transforme numa coisa que seja poética. A poesia se dirige à sensibilidade. Ela se dirige à percepção sensível que o ser tem, que o meu leitor possa ter. Se ele tiver percepção sensível pela sensibilidade, ele pode gostar da minha poesia. Mas se ele quiser ler a minha poesia usando a razão, essa coisa ele está querendo dizer isso. Não estou querendo dizer nada, rapaz. Estou fazendo um negócio com a palavra que seria como você escutar a música. Eu não quero dar informações, porque nunca quis dar informações. Eu quero dar encantamento. Poesia não é para descrever, é para descobrir. Eu escutei a cor daquele passarinho. Quer dizer, eu não escutei a cor, ninguém escuta a cor, né? É esse negócio, né? Então, isso tudo causa um impacto, né? A infância é a melhor fonte de poesia que existe, né? Por causa disso, porque ele troca os sentidos. Para trabalhar com infância e ludicidade, é preciso despertar não do sonho, mas sim despertar para o sonho. Que possamos aprender com Manuel de Barros que o desaprender também é importante. O olhar adulto, o olhar da reta, pode e deve sonhar, transformando o olhar e as práticas do professor. A ideia que eu gostaria de destacar é que práticas lúdicas acontecem pelas mãos de quem está conectado com as suas próprias experiências infantis e com o seu próprio repertório lúdico. O cotidiano fornece elementos para que a gente consiga ser lúdico aqui e ali, basta estar atento e disposto. Além desta retomada interior, estudar sobre a ludicidade possibilitará compreender as diversas maneiras de produzir um olhar mais afinado com a brincadeira e com a infância. Alguns lembretes são importantes e merecem destaque, como por exemplo, é preciso interessar-se pela criação da criança e pelo sentido que ela dá ao que cria. A criança está construindo para si um mundo, portanto, respeite o tempo dela. É imprescindível questionar-se continuamente e estar receptivo à escuta. Esteja sempre aberto aos padrões inovadores, mas sem esquecer o valor do tradicional. Busque estar próximo das pessoas criativas e das criações divertidas. E caso você não consiga encontrar pessoas criativas, seja essa pessoa. No caderno de estudos, você encontrará mais dicas que poderão ajudá-lo a construir um olhar lúdico e criativo. E isso terá um grande impacto na sua identidade profissional, bem como nos efeitos do seu trabalho. Revisão da videoaula. Vamos revisar o que foi apresentado nesta videoaula? Nesta videoaula foram apresentados 4 pontos relacionados ao tema da ludicidade: a formação do professor, a infância do professor, a ludicidade no olhar do poeta e transformando o olhar e as práticas do professor. Compreendemos a importância de buscar nos próprios arquivos da memória elementos que ajudem a entender o universo infantil
e a ludicidade que esse universo pede. Buscar nas próprias memórias as experiências de encantamento mais marcantes faz com que o professor consiga esboçar mais facilmente um estilo de docência que contenha sua marca pessoal. É preciso estar sensível ao mundo de descobertas e afetos vivido pela criança que brinca. A presença do professor terá importância na medida em que sua atuação ajude e não dificulte as elaborações da criança. Quando trabalhamos os laços entre ludicidade e infância, as práticas se revestem de encantamento, possibilitando assim um gosto todo especial pelo momento da aprendizagem e da convivência na escola. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos sobre a ludicidade. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos desta disciplina. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!